Olá, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Vida Abundante, versão Professor Discipulador. Eu sou o pastor Elmer Mendes e estarei então continuando os estudos com vocês. A lição 3, hoje nós vamos estudar da revista do aluno. Então nós já estudamos a lição 1, a lição 2, e a exemplo da lição 2, nós iniciamos a lição 2, vocês vão lembrar, corrigindo as perguntas da lição 1. E hoje, a lição 3, nós vamos iniciar corrigindo as respostas, perguntas e respostas, né, da lição 2. Então nós apresentamos a lição, foi o exemplo da lição 1. Damos aí o tempo para o aluno responder em casa, lendo a Bíblia. Todas as perguntas estão com referências da Bíblia. Nós iniciamos a lição 2, então corrigindo estas respostas que foram dadas às perguntas que estavam no final da lição 1. E hoje nós vamos então iniciar, mas desde o início nós estamos falando. Ore. Esta dinâmica entre professor e aluno, o professor orando, exercendo e exercitando a fé, isso é um exemplo, é um testemunho para o aluno. A sua oração vai chegando também ao coração desta pessoa que você está discipulando. Então vamos, antes de corrigir as respostas das perguntas da lição 2, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado por mais este encontro com os meus irmãos. Obrigado por mais esta aula que o Senhor preparou para nós. Este dia nós te agradecemos. Te louvamos, te adoramos e rendemos ao Senhor toda a gratidão, todo o louvor, toda a adoração ao teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a nossa aula. Vamos iniciar então verificando as perguntas e respostas da lição passada sobre o pecado e a separação de Deus. Primeira pergunta da lição 2, na revista do aluno. Leia João 12:46 e responda. Qual o benefício de crer em Jesus? A resposta, segundo João 12:46, não permanecer em trevas, não ficar na escuridão. A pergunta número 2. Leia João 8:31 ao 34 e responda. Quem comete pecado é. Resposta: quem comete pecado é escravo do pecado. Pergunta número 3. Qual é a condição da pessoa que ainda não crê no Filho de Deus e que, por consequente, não recebeu a vida eterna? Leia João 3:36. A resposta: a ira de Deus permanece sobre ele. E aqui, antes de ir para a pergunta 4, eu quero fazer um comentário. Podemos causar espanto, né, para uma pessoa que está dando os primeiros passos na fé, e algumas vezes eu me deparei, né, com essa situação, como eu já falei para vocês, eu ministro o curso Vida Abundante já há muitos anos e já acompanhei muitas pessoas, inclusive esta semana eu estava acompanhando um casal, uma família, ministrando o curso Vida Abundante. E é comum, às vezes, a pessoa ficar surpresa, assustada, ao saber que a condição de alguém que ainda não crê no Filho de Deus é que ela não recebeu a vida eterna e que também a ira de Deus permanece sobre ela. Então, esta é uma verdade, é o que a Bíblia diz. Então vamos entender, por isso que eu falei que eu queria fazer um breve comentário nessa pergunta, a clareza bíblica do que se trata a ira
de Deus. Muitas pessoas podem achar que a ira de Deus é semelhante a uma pessoa irada. Não é. Não é, não tem nenhuma comparação. Uma pessoa dominada de fúria, ela é incapaz de lidar com um confronto ou com algo novo, com uma grande, e ela trata isso geralmente com uma grande expressão de agressividade. E aí, na verdade, um ser humano tomado de ira, ele fica prestes a cometer uma loucura, né? Não é assim em Deus. A ira de Deus, ela é santa e justa. Pode até ser espantosa, não tem problema. Pode ser até assustadora, não tem problema. Mas a partir do momento que alguém entregou a vida a Cristo, está resolvido. Então, por isso que tem que falar desse assunto. Romanos 5, quando trata o assunto da justificação pela fé, o versículo 9 diz assim: logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Cristo, ele nos salva da ira. Ah, mas Deus não é amor? Sim. O amor de Deus não esconde a ira de Deus. Vou citar aqui, né, uma frase de um biblista, o Russell Shedd. Ele diz assim: estas duas ações, amor e ira, são reais e essenciais em Deus. Uma é despertada pela justiça, porque Deus não pode aceitar injustiça, e a outra pelo pecado. A existência de uma necessita da existência da outra. Assim, se não houver amor pela justiça, não haverá ódio pelo pecado. E, reciprocamente, se não houver ódio pelo pecado, não haverá a justiça. Então, a coexistência necessária desses sentimentos é continuamente ensinada na Bíblia. Por exemplo, Salmo 97. Vós que amais o Senhor e detestais o mal. Então, a ira é a indignação. A ira é a indignação de Deus, é a resposta contra a impiedade, as injustiças, a impureza da humanidade. E Romanos também trata desse assunto no capítulo 1, não só no capítulo 5. Então, só para um esclarecimento, para nós continuarmos aqui, sim. A resposta da pergunta número 3, qual é a condição de quem não crê no Filho de Deus e, por consequente, não recebeu a vida eterna? A condição é que ele já não recebeu a vida eterna. E a ira de Deus permanece sobre ele. Mas em Cristo isso é resolvido. A partir do momento que a pessoa entrega a vida a Cristo, resolveu-se esse problema. Pergunta 4. O homem tenta alcançar a Deus através dos seus próprios esforços, praticando boas obras. Religiosidade. De acordo com Efésios 2, 8, 9, isso é suficiente para resolver o problema da separação entre o homem e Deus? A resposta é não. Isso não é suficiente. Porque nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém fique se gloriando. O religioso fica se gloriando, se vangloriando, porque ajuda esse, ajuda aquele, faz isso, faz aquilo, faz coisa. O cristão, ele não se vangloria, ele diz: eu não mereço nada e eu recebi muito mais do que eu mereço, porque Cristo me salvou. E aí a pergunta 5, para encerrar: de acordo com a lição estudada, você considera-se pecador e necessitado do Salvador Jesus Cristo? Esta é uma pergunta para reflexão. A resposta tem que ser pessoal. E assim então nós podemos seguir para estudar a lição 3. Corrigimos, como eu já tinha havido falado. Não fique brincando. Ouça a pessoa. Qual foi a resposta que você deu aqui na pergunta 4? A pessoa falou, ok, está correto, é isso mesmo. Próxima pergunta. Qual foi a resposta que você deu aqui para essa pergunta? Olha, aqui, na verdade, vamos lá no texto. A resposta certa é esta daqui. Só isso, bem objetivo. Seguindo
Então, a lição 3, vamos falar sobre a provisão de Deus para o pecado do homem. Então, a lição 3 tem esse título, e nós então vamos dar ênfase na solução de Deus para o pecado, para o homem pecador. Essa lição nós vamos dar ênfase para a solução de Deus. Ou seja, somente Jesus pode salvar o homem, pois ele, sem pecado, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. Então, observe que muitas pessoas estão tentando alcançar a Deus através de esforços próprios. Hoje, nessa lição, nós vamos esclarecer para o aluno, para o discípulo, que ele não pode fazer isso por ele mesmo. Deus já providenciou uma solução para o perdão, para o pecado. Então, no estudo anterior, isso está na revista do aluno, no primeiro parágrafo. No estudo anterior, vimos que o homem é pecador e está separado de Deus. Nesta lição, veremos que Cristo é a única solução de Deus para o pecado do homem. Então, nós vamos falar hoje a terceira verdade fundamental. A providência de Deus, a salvação chegou a nós. Por meio de Cristo, podemos experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. O homem jamais agradará a Deus através de seus próprios esforços e religiosidades, somente através de Jesus Cristo. Então, isto é os primeiros parágrafos da revista do aluno, e então eu faço aqui um destaque. E eu aconselho você, professor, discipulador, a ler o livro de Romanos. Se já leu, leia novamente. Para o aluno, ler todo o Evangelho de João neste momento será suficiente. Então, desde o primeiro encontro, você já pediu o aluno para ler todo o Evangelho de João, do início ao fim. Mas para você que está acompanhando essa pessoa, dando os primeiros passos com essa pessoa na fé, o livro de Romanos é fundamental. E eu explico aqui por quê. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Cristo. Então, basicamente, seria assim. O Evangelho de João apresenta Jesus Cristo, o Salvador. A carta aos Romanos explica Jesus Cristo, o Salvador. Então, explica o caminho aí de todas as bênçãos, né? Justificação, principalmente. Romanos tem essa intenção de explicar a justificação, regeneração, santificação. Então, o livro de Romanos é muito importante. Os princípios do Evangelho, ou seja, a base que fundamenta o Evangelho. Então, Romanos fala sobre a condição do homem de corrupção, de depravação. Explica que somente Cristo pode salvar, inclusive fazendo uma comparação entre Adão e Jesus, mostrando como o pecado entrou no mundo através de um homem sem pecado, Adão, e por um homem também sem pecado, que é Jesus, veio a graça e a salvação sobre todos, e o pecado sai por meio de Jesus, do perdão. Então, mas para isso acontecer, Romanos explica que é preciso reconhecer-se como pecador e reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Veja a importância de Romanos. Romanos apresenta o caminho da santificação, a segurança de quem é salvo em Cristo, por exemplo, o capítulo 8 fala sobre isso, e os princípios de uma vida para Deus. Então, leia constantemente o livro de Romanos. Assim, o seu trabalho discipulador ficará muito mais fácil e você terá explicações bem fundamentadas para essa lição sobre a provisão de Deus para o pecado do homem. Então veja que na lição 1 nós falamos, Deus te ama e tem um plano na sua vida. Que plano é esse? Salvação. Na lição 2, nós falamos que tem alguma coisa querendo atrapalhar o plano de Deus.
E isso que está tentando atrapalhar o plano de Deus é o pecado. Então, na lição 2 nós falamos o pecado e a separação do homem. Ou seja, nós mostramos a solução ali mostramos o plano, mostramos o problema, que é o pecado, que está querendo atrapalhar o plano. E agora, na lição 3, nós vamos mostrar a solução, que é Jesus. Então, na revista do aluno, seguindo aqui, diz assim: Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e assim estabelecer um novo relacionamento com a humanidade. Existe um ditado popular que diz: todos os caminhos levam a Deus. Porém, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A única pessoa capaz de nos reconciliar com Deus é Jesus Cristo. Olha o que diz. Então vou usar aqui, estou com a minha Bíblia no smartphone, mas estou aqui também com a minha Bíblia impressa, tá bom, meus irmãos? Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Observe, a única pessoa capaz de nos reconciliar com Deus é Jesus Cristo, não há outro caminho. Inclusive, João 14:6 não diz assim: Jesus é um dos caminhos. Não. É único. Jesus é o caminho, não há outro. O caminho, a verdade e a vida. Agora vamos para Atos. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, apenas em Jesus. Então, um breve comentário aqui, todos os caminhos levam a Deus, é o que as pessoas falam, né? Na cultura popular, as pessoas dizem também: religião, política e futebol não se discute. Essas duas afirmativas, todos os caminhos levam a Deus, política, futebol, religião não se discute, é uma tentativa de se esquivar da verdade para a pessoa continuar vivendo na mentira dela, no engano. Ou afirmar que o que ela pensa também é certo. Cada um pensa o que quer, faz o que quer, acredita no que quiser, eu estou certo. Então são tentativas das pessoas se afirmarem nos seus enganos. Um cristão não pode ouvir uma declaração dessa e balançar a cabeça e concordar. Não, todo mundo é filho de Deus, né? Todo caminho leva a Deus. Não estamos discutindo religião. É lógico que não, nós estamos apresentando a reconciliação, a verdadeira religião. O verdadeiro ato de o homem religar a Deus, que é Jesus Cristo, não tem outra possibilidade. A Bíblia é bem clara, é bem abrangente, e você vai ter que deixar isso bem claro para o seu aluno, para a pessoa que você está discipulando. Só em Jesus, Jesus Cristo é o único caminho de volta para Deus. Então você precisa discordar da pessoa que tentam generalizar e dizer que você não está dizendo por si mesmo, mas o que a Bíblia fala, de acordo com a Bíblia. E essa pessoa tem que ouvir isso da sua boca, você dizendo que não há outro caminho de volta para Deus, apenas Jesus Cristo é o Salvador. Então essa pessoa que você está discipulando tem que ouvir esta verdade. E você tem que dizer para ela com todo o amor, com toda a clareza. Partindo então para a parte final da revista. Quarto parágrafo da lição 3, na parte B. Foi Jesus quem morreu pelos pecadores e ressuscitou ao terceiro dia,
conforme Romanos 5, 8 e Romanos 8, 34. Esta é a boa notícia. Jesus Cristo é o único que pode salvar. Deus tirou o abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar. Então, Romanos 5, vou abrir aqui agora, e Romanos 8, esses dois textos, eles são importantes para esta compreensão. Mais uma vez, deixa a pessoa abrir a Bíblia, deixa ela ler. Não leia, não. Deixa ela abrir a Bíblia, deixa ela ler os textos, para que ela possa refletir, para que ela possa familiarizando com a Bíblia. Então, Romanos 5, 8 diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu pelos pecadores. Romanos 8, 34. Diz assim: Quem te condenará? Quem nos condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, para finalizar aqui, eu quero dizer para vocês que a ressurreição é doutrina central e fundamental do Evangelho, viu? 1 Coríntios 15 diz que se Jesus não ressuscitou, nossa fé é inútil. Tudo que nós estamos fazendo como cristãos, evangelizando, adorando, indo para o culto, servindo, adorando, tudo isso é inútil se Jesus não ressuscitou. Entenda, o fundamento da fé cristã é a ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, não existe salvação. Nós também não ressuscitaremos. Então, a ressurreição é um assunto muito importante, tá bom? Da fé. E é importante que você, inclusive, leia 1 Coríntios capítulo 15, que fala só sobre isso. A ressurreição, ela foi testemunhada por centenas de pessoas, inclusive 1 Coríntios 15 afirma que foram mais de 500 pessoas. Há evidências internas, ou seja, internas eu estou falando, dentro da Bíblia, nos textos, nas passagens. Mas na tradição e na história da igreja externa, que não está na Bíblia, há evidências também. Então, há relatos de quem não era cristão sobre confirmando a ressurreição de Jesus. Então, esse é um assunto muito importante. E nessa lição, então, a lição 3, nós apresentamos Jesus. Mostramos que o problema foi resolvido. O plano pode ser agora vivido por você, vivido pela pessoa que você está discipulando. Você já apresentou na lição 1 o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida da pessoa, que é a salvação. Na lição 2 você falou que o problema do pecado levou a pessoa a se conscientizar sobre o pecado. E na lição 3 você apresentou a solução do problema, que é Jesus Cristo. E na lição 4, então, uma coisa de cada vez, calma, vamos com paciência, conversando, acompanhando a pessoa. Na lição 4, nós vamos falar que não basta só ela saber que Deus tem um plano maravilhoso na vida dela, não basta que a salvação, não basta ela saber que o pecado atrapalha esse plano, não basta só saber que Jesus Cristo é a solução, agora ela tem que entregar a vida dela a Cristo. Então, na lição 4, vamos falar sobre isso. Vamos terminar orando. Senhor, muito obrigado por esta aula. Obrigado porque o Senhor resolveu o problema do pecado e nós não temos nem como agradecer, Jesus. Oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças te damos, louvores e honras ao teu nome, porque nós somos tão pecadores e falhos. Mas o Senhor venceu o pecado, venceu a morte e nos deu também o perdão. E o Senhor venceu o pecado e esse problema está resolvido. Para a glória do teu santo nome oramos. Obrigado, meu Deus, mais uma vez.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, é isso, meus irmãos. Nós estamos encerrando. Na lição da semana que vem, nós vamos iniciar corrigindo as perguntas e as respostas da lição 3. Um abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz.